A primeira delas, eles perdem também a unidade e a união. Cada um fazia o que bem entendia. Então, quer ir para lá, você quer ir para cá, você quer ir para lá. Como é que vai levar o piano se cada um quer puxar para um canto diferente? Perde a união. Porque não tem princípios que os unam. Segundo lugar, olha que ironia. Eu contei no início aqui que nós temos na arqueologia o registro da fome e quem estava socorrendo Canaã? Faraó. Agora eu te pergunto, para até relembrar um dos nossos bate-papos aqui, onde que o Egito conseguiu tecnologia para sobreviver na época da fome a ponto de mandar comida para Canaã? Foi Deus, né? Foi a interpretação de José, José que do veio Egito. de Deus. E arqueologicamente falando, nós temos indícios. O que eu vou falar aqui é uma prova indireta, é uma possibilidade, é uma inferência. Mais ou menos na época de José, justamente na época de José, foi inventado no Egito uma escadaria, até hoje a gente pode ver em Elefantina, por exemplo, tem essa escadaria, e ela foi usada até na época da ocupação árabe do Egito. Desde a época faraônica até a ocupação árabe. Chamada nilômetro. O que é um nilômetro? O Egito não tem chuva. A não ser em Alexandria chove um pouquinho, mas no Cairo, ali para baixo, não chove. Esquece. Eu já vi chuva no Cairo. Era uma neblina. E eles chamavam de chuva. Não cai chuva mesmo. Não vende guarda-chuva no Cairo. Um amigo meu egípcio, ele pediu quando eu voltasse para lá para levar um guarda-chuvinha para a filha dele, porque a filha dele assistiu Mary Poppins. E ela queria um guarda-chuva e ele não tinha onde comprar aquilo no Cairo. Eu tive que levar do Brasil para ele lá, para ele dar para a filhinha dele de presente. Então, como é que eles conseguiam manter a agricultura deles? É pela alta, pela cheia do Nilo. E o nilômetro é uma escada literal feita nas bordas, nas margens do rio Nilo, e pelo grau, pelo degrau ocupado pela água, eles sabem como foi a geleira que produziu no inverno o Nilo, e se aquele ano será um ano de fartura ou um ano de escassez. Entendi. Como esse nilômetro previa o futuro, dava para você saber mais ou menos, opa, vamos guardar comida porque esse ano vai ser de baixa água por causa do nível do nilômetro. E isso foi inventado na época de José do Egito. Aí que vem a inferência. Há uma possibilidade que José tenha inventado o nilômetro na época, porque é justamente na época dele que isso é desenvolvido. E o Egito pega a tecnologia de um hebreu, se mantém no poder, consegue sobreviver à seca e mandar comida para Canaã. Agora que interessante. O hebreu deu a chave do tesouro para o Egito e os próprios hebreus não pegaram aquilo. Tem um famoso líder do movimento negro nos Estados Unidos chamado Vernon Jones. Ele foi aquele que antecedeu Martin Luther King Jr. E o Vernon Jones tem um sermão que ele falava assim, conclamando a sua audiência de irmãos negros, falando assim, sabe qual que é o nosso problema? É que se descobrirem ouro no inferno, em meia hora os brancos estão lá explorando o ouro. Nós vamos chegar 2 meses depois para oferecer nosso trabalho como babá, como faxineiro e tudo mais. Todo o trabalho é digno, mas ele falou, por que nós não podemos explorar o ouro também? Os hebreus estavam indo buscar no Egito uma tecnologia que era de um deles, que Deus deu através de revelação para José, e o que Deus deu para José era para dar para todo o povo. Terceiro elemento, foi nesse caos de não ouvirem a voz de Deus, eram eles que deviam estar com a tecnologia de José, não o faraó. Nesse momento de não ouvirem a voz de Deus, aí vem o terceiro e último ponto, a misericórdia de Deus mesmo em meio à catástrofe. Porque os filhos de Elimeleque, que era o nome desse homem que vai com Ruth, com Noemi, eles também erraram pegando 2 mulheres de Moabe para casarem-se, Orfa e Ruth. Não é o correto, mas Deus conseguiu tirar até desse erro uma bênção que é a história de Ruth. Ou seja, se nós tivermos a capacidade de nos arrepender e pedir perdão a Deus, Ele consegue reciclar até alguns erros que nós cometemos.